Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre essa grande queda que o Ibovespa teve hoje aí. E o Ibovespa, ele caiu, no caso, 1,55% na data de hoje, tá? E os principais motivos para essa queda do Ibovespa foi principalmente devido aí aos receios sobre fiscal e Selic, tá? Para quem não sabe, o Banco Central, ele aumentou a taxa Selic em 0,25 pontos percentuais, ou seja, o mercado acabou precificando isso aqui nas ações brasileiras, tá? Iremos falar aí sobre a queda que várias ações do Ibovespa teve na data de hoje, abriu várias janelas de oportunidade de compra. Então, para você que ficar aqui até o meio desse vídeo, eu vou revelar aí indicadores e múltiplos de empresas, ações, né, que estão muito baratas aí na Bolsa de Valores e que tem um potencial de crescimento para os próximos anos, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos atingindo quase 1.000 inscritos aqui no canal, pessoal. Muito feliz com esse número. Então se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o dedão no like e não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de vídeos que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Muito importante você se inscrever, tá? Porque quanto mais esse canal crescer, mais eu vou impactar pessoas e mais rápido vocês irão atingir a liberdade financeira, porque aqui eu passo um conhecimento 100% exclusivo para formatar uma carteira de renda passiva com ações, fora esse potencial de crescimento que você pode ter para os próximos anos, tá? Bom, pessoal, começando aqui com o Ibovespa, antes da gente começar a falar das ações em geral, para quem não sabe, o Ibovespa, ele é o índice que mede o desempenho das ações brasileiras. Isso aqui é óbvio, tá? Portanto, como eu falo, ele é um índice bastante manipulado. Por quê? Porque ele depende de muitas questões geopolíticas, ele detém ações de alta liquidez, geralmente as empresas maiores acabam seguindo o seu ritmo, fora também que é um índice bastante atrelado na commodity, ou seja, empresas cíclicas aqui na nossa bolsa, como Vale e Petrobras, tá? Então, basicamente, o Ibovespa, ele mede o desempenho dessas ações. E aí o Ibovespa, ele acabou na ótica semanal caindo mais de 3%. Ele chegou aqui nesse topo, né, de 135 mil pontos, chegou até mais se a gente pegar aqui na ótica anual, tá? Na ótica mensal, chegou a bater 136 mil pontos, quase 137 mil pontos, rompendo aí o seu topo anterior. Portanto, agora percebemos que o Ibovespa já começou a corrigir, caindo em mais de 3,15% na ótica semanal. Se pegarmos aqui o fluxo de capital estrangeiro na nossa Bolsa de Valores, engraçado que ele seguia positivo. Agora o estrangeiro, ele saiu com força no dia 18/9, tá? Tivemos uma saída de 656 milhões de capital estrangeiro. O capital estrangeiro, em si, ele é especulativo, pessoal, não tem como, tá? Diversas vezes vocês vão ver saídas sucessivas e entradas de capital estrangeiro, porque o estrangeiro, ele entra e sai da nossa economia, né, com muita aí facilidade. E agora que teve esse corte de juros do Federal Reserve, então veio sim a princípio capital estrangeiro para os mercados emergentes e eles queriam procurar títulos, né? Principalmente porque o Brasil ainda gira com juros acima de 10% ao ano e os títulos federais aqui de renda fixa, títulos públicos federais, são muito atrativos para os investidores estrangeiros. Então, para investir aqui em ativos de risco ainda não está tão atrativo, tanto para os fundos locais como para os estrangeiros. De qualquer forma, essa queda ela foi principalmente advinda devido aos receios sobre fiscal e Selic, tá? Os fatores que fizeram o Ibovespa acabar caindo. Como assim fiscal e Selic? Por o Banco Central ter aumentado a taxa básica de juros, isso aqui acabou colocando uma política contracionista na economia, tá? O Banco Central aí, ele acabou querendo aumentar os juros para conter a inflação. Consequentemente, pessoal, as ações aí vão ser precificadas a níveis mais baratos, tá? Então, consequentemente, podemos vislumbrar aí o Ibovespa e as ações brasileiras mais baratas por mais tempo. Isso aqui para o investidor que olha para dividendos, que olha para renda passiva, é muito bom. Por quê? Porque as ações vão ficar baratas, né? Se o Ibovespa entrasse num ciclo, se a taxa de juros entrasse num ciclo de queda agora, consequentemente, as ações e o Ibovespa em si iria acabar subindo. Por quê? Porque atrairia mais capital, né? Os ativos de risco ficariam mais atrativos na visão dos investidores em geral no mundo inteiro, tá? Consequentemente, pessoal, né?
temos aí o Ibovespa caindo e fazendo com que, pressionado pela alta na curva de juros, conforme persistem preocupações com a situação fiscal do país, enquanto a gente segue avaliando os potenciais efeitos nas ações de potenciais novas altas na Selic, tá? E pessoal, fazendo aqui uma correção, eu falei contracionista, mas eu quis dizer expansionista, tá? Então peço desculpas aqui com o vocabulário que eu acabei falando errado. Bom, o índice de referência do mercado acionário, como vocês podem perceber, acabou caindo, tá? Mas o principal ponto desse risco fiscal que o Brasil tem enfrentado ressoa principalmente nas contas públicas, pessoal. Por quê? Porque o governo, ele não corta gastos, ele só quer ficar implementando impostos, né? Então, em vez de contrair a economia, né, como eu falei para vocês, em vez de aplicar uma política contracionista, é só expansionismo, não faz jus ao que realmente deveria ser, né? Gastos públicos excessivos, né? Basicamente o governo só aumentando impostos e as contas públicas sendo aí totalmente tendo um saldo negativo no geral. Isso faz com que o Banco Central tenha que desestimular o consumo na população, consequentemente aumentando a taxa Selic para que a inflação ela siga controlada. Consequentemente, então, podemos ver isso aí no médio a longo prazo. Pelo menos agora, por curto prazo, uma Selic elevada. O mercado prevê uma baixa na Selic para os próximos anos, mas mesmo com o PIB crescendo, podemos ver uma Selic ainda em alta, pelo menos aqui para o curto prazo, tá? Bom, partindo aqui para o assunto das ações em específico, perceba que várias ações começaram a abrir margem, tá? Banco do Brasil, a maior posição aqui da minha carteira a princípio, estava cotado antes dessa queda que ele teve hoje, tá? Se a gente pegar aqui as ações do banco aqui, BBAS3, perceba que só hoje o banco caiu mais de 1,47%. Uma queda de 1,47% para uma empresa do porte do Banco do Brasil é bastante coisa, tá, pessoal? Porque o banco vale mais de 150 bilhões na bolsa. Então, uma queda de 1 a 2% em um dia já é bastante coisa. Perceba que o banco já chegou aos 27,50. E lembra que eu falei para vocês que meu preço teto pessoal era abaixo de 28? Pois então, ele começou a abrir margem. Já vou colocar aqui no radar para realizar novas compras e aumentar minhas posições. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Até porque ele a 27,50 agora, para mim faz muito sentido. Até porque eu tenho um teto aí nas ações de 33,33. Se a gente dividir agora por 27,50, abre uma margem de 21%, tá? Antes a margem que a gente tinha de antes quando as ações estavam a 29 já melhorou bem. Veio de uma margem de 14% para 21%. Nesses preços, para mim, sim, já começa a fazer sentido aumentar a posição. Fora que o banco ainda continua largamente barato, abaixo do preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial da ação diminuiu mais ainda, principalmente hoje devido a essa queda. Então, para mim, o banco continua bem atrativo. E se aproveitando aí desse cenário fiscal de curto prazo aqui no país, eu posso sim estar aumentando as minhas posições no banco nesse patamar de preço, tá? Outro banco que eu acho que abriu margem também é o Banco Bradesco, tá? Que se a gente colocar aqui o Bradesco, ele tem melhorado nos seus resultados. Claro, ele é um case um pouco mais arriscado, tá? Até porque a carteira de crédito do Bradesco, ela é altamente atrelada para a pessoa física e varejo, ou seja, pequenas e médias empresas. Detém um nível de inadimplência maior, então é um banco um pouco mais cíclico, tá? Portanto, o Bradesco no preço certo faz até sentido, tá? Até porque o Bradesco, ele tem projeções de lucrar para os próximos anos com essa recuperação, mais ou menos aí uns 20 bilhões. Se nos basearmos por esse lucro que ele vai reportar neste ano, se a gente pegar aqui o lucro líquido que o Bradesco pretende lucrar no ano de 2024, né? Perceba que o banco projeta terminar o ano aí com 14 a 15 bilhões de lucro. Se a gente colocar aqui 14 bilhões de lucro, pessoal, só para que a gente descubra um LPA plausível do banco, tá? 14 bi de lucro sem considerar essa recuperação. Se a gente pegar a base acionária do Bradesco hoje na bolsa, que detém aí ao todo 10,6 bilhões de ações, nós temos um LPA de basicamente 1,31 por ação. Hoje o Bradesco, ele ostenta um payout até que alto, tá? O Bradesco tem pago um payout aí mais ou menos de 70%, mas vamos considerar o Bradesco com 50% de payout, tá? Dividido aqui por 2, temos um dividendo de 0,65. 0,65 dividido nas cotações atuais de Bradesco agora, de 13,26, tá? A ação ordinária, temos um provento de 4,9%. Se ele pagar um payout de 50%, mas o Bradesco tem pago mais do que isso, tá? Ele tem pago quase 80% do lucro. Então, se a gente colocar aqui 0,70,
poderíamos ter 0,91 por ação, que dividido na cotação atual, que é o payout mais plausível, temos um yield de quase 7%, tá? Se considerarmos 0,91, né, dividido aí por um preço teto de 7%, podemos ter aí Bradesco a R$13. Então o Bradesco começa a ficar interessante, principalmente porque o banco ele tem esse potencial de recuperação dos lucros, tá? Para os próximos anos. Então perceba que o Bradesco já tem pago bons proventos aqui, tá? Por quê? Porque basicamente o banco está bem barato, né? As ações começaram a ficar bem baratas agora, consequentemente nesses preços para mim faz sentido, fora que está abaixo do valor patrimonial. Por mais que o ROI esteja bem baixo, como o próprio banco já disse, ele já projeta aí uma recuperação, tá? Para o Banco Bradesco. E aí, só uma lógica aqui para vocês, tá? Se o banco pagou 10% de yield, pessoal, perceba que se a gente colocar aqui 10% da cotação atual, o banco está aqui em 13,25, né? As ações ordinárias, mais 10%, perceba que o banco pagou 1,32 por ação. Então ele está pagando quase a totalidade em dividendo, tá? Então 1,32 aqui por ação, mais uma vez, por um preço teto de basicamente 7%, temos um teto de R$18. Então o Bradesco ali abaixo dos 13,50, 13,20, para mim já começa a fazer sentido adicionar, tá? Portanto, não fica um pouco de longe, até porque eu tenho minha preferência aí pelo Banco do Brasil, que ainda segue a um patamar de preço bem atrativo, tá? Bradesco ainda é mais uma questão de promessa, né? Vamos ver se o banco vai realmente se recuperar, já tem se recuperado, mas como eu falei, é um caso um pouco mais arriscado, tá? Você necessita ter um pouco mais aí de apetite a risco aqui no Bradesco, tá? Lembrando que ele é um banco mais cíclico, então fique aí ciente disso. Próxima ação que eu acho que abriu margem, que já estava, né, a BR Partners indo aqui para 15,28, continua muito barata, tem boas perspectivas de crescimento, bons pagamentos de provento, tá abaixo do meu preço teto. Meu preço teto na empresa é de 18,85. Se a gente colocar aqui meu preço teto de 18,85 dividido por 15,29, temos uma margem de 23%. Então outra aqui que acabou caindo hoje e abrindo aí uma margem aqui. A ISA-CTEP é um caso um pouco também mais arriscado, porque por mais que seja uma empresa de energia boa, ela é uma empresa que tem aquela questão da RBSE, que tem para vencer contratos aí lá no futuro, e a empresa pode ter um baque na sua receita, e o mercado não está refletindo a realidade da empresa hoje, tá? Se você quer saber mais sobre esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você analise essa questão da ISA-CTEP, tá? Que ela tem essas receitas a vencer no médio a longo prazo. Mesmo assim, ainda barata no curto prazo, mas prefiro ficar de longe, tá? Teve uma queda até que interessante hoje. Taesa segue na mesma, tá? Em peso, eu acho que o setor de transmissão não está tão barato agora. A Taesa também com alto capex nesse momento, altos investimentos, né? Possivelmente redução do pagamento de proventos no curto prazo. Acho que tem opções melhores, mas não é uma empresa que está cara e nem tão barata. Negociada a 7,73 vezes lucro, tá? Tem operado com boas margens, é aquele caso lá para recebimento de dividendos. Portanto, não vejo como tanto potencial aí no médio a longo prazo. De todas as elétricas, a única que eu ficaria neste cenário hoje é a CEMIG, tá? Que negocia com PL de 6,77, tem pago bons proventos, está crescendo seus lucros a taxas bem interessantes, tá? Se a gente colocar aqui a companhia, já cresceu seus lucros muito expressivos, ó, 4 bilhões, 5 bilhões, então a companhia está bem barata, tá? Então o CEMIG aí também, acho que é uma excelente empresa, fora que tem pago aí excelentes dividendos no médio a longo prazo, tá? Ostentando o pagamento de 10% a 12% ao ano, por mais que ela não pague de forma consequentemente recorrente, ela ostenta um yield bom. Então, por isso que das únicas elétricas aqui, eu acho a mais barata CEMIG. O setor de transmissão não acho que está tão barato neste momento, tá? Todas essas, aliás, são excelentes empresas. BB Seguridade, outra que já comecei a ficar no radar, tá? Até porque aí, abaixo dos 34, principalmente abaixo dos 33,50, já acho que fica um bom preço para mim de entrada, tá? Até porque os próprios controladores da empresa recompram as suas ações abaixo dos R$34. É uma empresa que negocia um múltiplo baixo, né? Tem pago bons proventos, está num setor com alta barreira de entrada, boas margens, tem um bom ROI, né? Então, seguradora aí clássica, fico aqui de olho também abaixo dos 34, acho sim que poderia se encaixar na carteira. Caixa Seguridade já nem tanto, porque negocia 12,7 vezes lucro, tá? Tem pago bons proventos, mas não acho que a empresa está tão barata assim, tá? Se a gente considerar que já está acima da média histórica, para mim, Caixa Seguridade faria sentido obedecendo o critério do preço teto, abaixo ali dos
13, 12 reais, para mim já começa a abrir uma margem interessante de compra. Até porque a Caixa Seguridade é uma excelente empresa, né? Então, assim, muito dificilmente com os resultados que ela tem apresentado agora, o mercado vai bater na cotação. Só se realmente o resultado acabasse caindo. Mas, abaixo dos 13, 12 reais, para mim já começa a fazer sentido, tá? Até porque a empresa tem ostentado um pagamento interessante, tá? De 9%. Se a gente colocar aqui só a título, pessoal, como eu falo, né, para vocês aqui, para a gente pegar a cotação atual, 14,50, né, mais 9%, temos 1,30 por ação. 1,30 por ação dividido por um preço teto de 9, que é uma estatal, temos um teto de 14,44. Perceba que ela não tem margem agora, começou a abrir margem agora, ó, basicamente, né? Então, para ela ficar interessante, por exemplo, ao preço que eu queria comprá-la de 12, vamos supor, 12,50, aí já fica legal, porque 14,44, que é meu preço teto, dividido por 12,50, aí sim já começa a ter ali uma margem de segurança positiva. Nesses preços, eu basicamente fico de longe. Fora que se a gente aplicar aqui o inverso do PL, que é uma lógica interessante para analisar o shareholder yield, né? Temos aqui 1 dividido por 12,70, né? Temos então 7% na sua totalidade. Como a Caixa Seguridade paga ao todo 90% de payout, podemos colocar aqui 0,90 vezes 0,79. Então ela pode pagar aí 7%. Para a Caixa Seguridade, por ter a participação do governo, né? Eu prefiro ter uma margem de segurança um pouco maior. Mesmo assim, se no caso o preço se mantesse hoje como está e a perspectiva de resultados continuassem crescentes, tá? Que não é o caso agora, o mercado já prevê uma estabilização de lucros, então prefiro ficar de fora. Só se o lucro, de repente, né, crescesse a uma taxa bem superior a essa, de 20% a 25% ao ano, aí sim eu poderia adicionar ela na carteira, porque estaria bem barata. De qualquer forma, do setor de seguros, acho a mais barata hoje BB Seguridade e Porto Seguro, né, a mais barata também. Copasa também começou aqui, mas Copasa é o mesmo case da Caixa Seguridade. Para mim só faz sentido abaixo dos 22, 21, até porque a empresa já está acima do meu preço teto, já se valorizou bem, tá? É uma empresa que sim tem pago proventos extraordinários, mas pela lógica do preço justo de Graham ainda segue barata. Para mim começa a abrir margem ali abaixo, principalmente dos 21 reais. Só uma lógica para que vocês entendam aqui, né? O normal da Copasa é que ela pague de 8% a 9%. Até porque se a gente pegar aqui no Status Invest, pessoal, que é um site que eu utilizo bastante, tá? Para pegar o dividendo por ação pago das ações brasileiras, perceba que no ano de 2023, que foi o ano que a Copasa pagou proventos extraordinários, o correto desse provento extraordinário é que a gente retire ele pela metade. Então vamos colocar aqui, ó, que a empresa ela pague basicamente aí 2,89 por ação, tá? Se a gente colocar aqui como exemplo 2,89 por ação dividido por 9%, temos um teto de R$ 32 reais. Mas aqui é que mora o perigo. Tem dividendos extraordinários na conta, tá? O normal da Copasa é pagar ali 1,80 a 1,70 por ação. Então 1,70 dividido por 9%, aí sim chega num preço teto um pouco mais justo, tá? De 18,88 até R$ 2,00 por ação, que é o que a Copasa paga mais ou menos aí. Temos um preço teto, se colocarmos aqui 9%, de 22,22, que eu acho que esse dividendo por ação é mais razoável, até se a empresa mantivesse o seu resultado operacional de hoje, tá? Então, Copasa, para mim, abaixo ali dos 22,21, já começa a fazer sentido, tá? A não ser, mais uma vez, que o lucro líquido da empresa começasse a crescer bastante com boas perspectivas, além dessas, aí sim, eu poderia pensar em colocar na carteira. E para descobrir como que eu descobri esse preço teto, não é da minha cabeça, basta pegar esse lucro, dividir pela quantidade de ações, do LPA vocês filtram o payout, que hoje o payout da Copasa está em 50%. Aí desse dividendo você coloca e emprega um preço teto. Vocês vão ver que se aproximam muito com esse preço teto em tela aqui. Por isso que hoje para mim Copasa, abaixo ali dos 22, 21 reais, já começa a ficar interessante e eu fico no radar, porque eu também acho uma excelente empresa, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa listinha aqui que eu falei para vocês sobre essas ações. Todas essas ações eu enxergo que estão baratas, exceto a Taesa e a ISA-CTEP, que não estão tão baratas assim. Já fiz vídeos próprios sobre as duas, do porquê eu enxergo que não estão tão baratas, principalmente a Transmissão Paulista, porque ambas lá no futuro podem ter um baque na sua receita, devido a contratos que essas empresas têm a vencer de concessão. Transmissão Paulista, devido à RBSE, que é indenizações que ela recebe de ativos antigos, ela pode ter esse vencimento e ter um baque na receita, o mercado pode precificar isso aqui, e a Taesa
pode ter um baque na receita, principalmente por alto fluxo de investimentos, e a empresa ter de cortar o pagamento de dividendos, não por completo, mas ter uma boa redução no curto prazo, tá? Consequentemente, isso aqui me deixa afastado das transmissoras no momento, tá? Claro, posso sim mudar de ideia, tá? Pode ser que no futuro próximo as transmissoras fiquem baratas e eu volte a mudar completamente de opinião, até porque o mercado é dinâmico, né? As oportunidades, elas vêm e vão, assim como já os bancos já foram caros, tá? Já teve momentos que Banco do Brasil não estava atrativo, momentos que Bradesco também, até ano passado o Bradesco não era uma pechincha. Quando o Bradesco estava cotado aqui mais ou menos aqui a 17, 18, não era barato, lucro líquido de lado, perspectiva de queda. Então, pessoal, o cenário ele muda e aí cabe a você, investidor, acompanhar esses cenários e ver o melhor momento para você se expor a essas empresas boas, porque todas aqui que eu passei para vocês, né, são excelentes empresas. O problema é você pegá-las num preço adequado, porque não importa só a empresa ser boa, necessita que você também compre a um bom preço para ter uma rentabilidade pelo menos acima da média do mercado. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem, deixarem nos comentários sugestões e também ativar o sininho para receber notificações que esse canal possa trazer aqui para vocês. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e fui!